Olá, pessoal, tudo bem? No Conversa Boa de hoje, nós temos uma pessoa muito especial. Ela é a doutora Ana Lúcia, a presidente no Brasil para o MDR. Vamos lá, que hoje a conversa vai render. A doutora Ana Lúcia, trabalha como presidente do MDR do Brasil e hoje ela veio falar um pouco para nós o que é o MDR, como é aplicável, para quem é que serve o MDR. Eu queria que ela falasse um pouco sobre essa trajetória dela no MDR e nós vamos ter agora uma conversa para lá de boa com ela. Ana, muito obrigada mais uma vez. E aí, um prazer recebê-la aqui. Olha, Tânia, para mim é um prazer estar aqui conversando contigo nessa conversa para lá de boa, né? Eu adoro conversas assim. O MDR é uma abordagem terapêutica que surgiu na minha vida e eu digo que é uma obra de Deus, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu hoje sou uma terapeuta muito mais completa, né? Em função de que hoje eu posso desenvolver um trabalho humanitário, né, com crianças, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas ele aconteceu de repente na minha vida, né? Uma amiga foi para um congresso na Argentina e voltou e me disse, olha, conheci uma técnica maravilhosa, vamos fazer o curso. E aí eu fui fazer esse curso. E graças a Deus aquilo aconteceu naquele momento, que era um momento onde eu estava iniciando um doutorado, eu estava iniciando um processo de estudo, de pesquisa, e aí eu disse, ó, vou juntar tudo, né, para poder trabalhar. E estou aqui. Hoje a gente tem um trabalho bastante sólido com a MDR, e graças a Deus a gente tem feito um trabalho maravilhoso, principalmente com as crianças, né, crianças que não têm condição de serem atendidas por psicólogos. Eu tenho um projeto social que chama-se Projeto Voa Borboleta, onde a gente atende hoje um montante de crianças, são quase 500 crianças em todos os abrigos que a gente, institutos que a gente faz o trabalho, e é um projeto que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Um projeto social e estamos aí. É muito bacana esse projeto, né? Eu tive a alegria, né, a satisfação, o prazer de fazer o curso com a Ana, e quando você fala que mudou a sua vida, né, na verdade, e a sua trajetória como profissional, eu falo mesmo. É uma alegria muito grande poder fazer parte desse grupo, um grupo muito especial de psicólogos que trabalham com MDR. Mas o que é o MDR, né? Essa sigla quer dizer o quê? A sigla EMDR é uma sigla em inglês que significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. No português, ela significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, né? É um trabalho onde nós entendemos, né, que o cérebro tem uma capacidade, um processamento adaptativo, que ele acolhe as memórias funcionais, e que quando essas memórias elas são traumáticas, são memórias que as pessoas não conseguem lidar com elas, o nosso cérebro não tem a capacidade de lidar funcionalmente com essas memórias. E aí, então, ele desloca para outras áreas do cérebro, e é aí onde a gente atua como MDR. A gente faz um trabalho com estimulações bilaterais, no caso aqui visuais, né? Nós temos hoje um aparelho onde a gente utiliza um aparelho tátil, temos uma barra de luz, onde a gente utiliza para a sessão, de uma maneira geral. Mas, se a gente fosse resumir, o trabalho com MDR é uma dessensibilização e reprocessamento de memórias disfuncionais, que o indivíduo vive e que aquelas memórias estão, assim, mais ou menos armazenadas também disfuncionalmente, e a gente vai fazer o reprocessamento para que o paciente consiga alocar essas memórias nesse processamento adaptativo de informação. Então, é um trabalho maravilhoso, né? Alguém está pensando agora assim, ah, tá, mas esse não serve para mim porque eu não tenho trauma.
É só para quem sofreu Uhum. um trauma grave, enfim. É só para quem teve trauma ou tem um trauma? Não, a Francine Shapiro, ela desenvolveu o MDR em função de um trauma que ela própria teve. Inclusive, ela faleceu há 1 ano e meio atrás, da mesma doença que acometeu ela na ocasião que ela teve esse problema, né? Ela, mediante a notícia de uma doença grave, que foi o câncer, ela foi a um parque e começou a andar aleatoriamente, olhava para um lado para o outro, andava, e ela foi percebendo que aquele movimento dela foi fazendo com que ela ficasse melhor. Aquela ativação enorme que ela estava, quando chegou naquele parque, ela viu que tinha melhorado. Então, ela era uma terapeuta cognitivo-comportamental, então ela disse, eu vou estudar isso. E aí foi pesquisar. Durante todo esse tempo, ela começou a fazer pesquisas com veteranos de guerra, que para mim é a população mais traumatizada que existe. São os veteranos de guerra. E ela iniciou fazendo a dessensibilização daquela experiência pesada que o veterano tinha. E depois ela percebeu que ela poderia não só dessensibilizar, que ela poderia reprocessar aquela experiência de uma maneira mais funcional. E aí ela foi fazendo e as coisas começaram a acontecer. Então, hoje, no ano de 2021, a gente trabalha com MDR com todas as queixas que os pacientes trazem. Só que, para as queixas mais graves, por exemplo, traumas complexos, né, transtornos muito graves de segunda ordem, problemas psiquiátricos muito sérios, esses a gente tem que trabalhar de uma maneira muito cautelosa. Mas, com certeza, nós conseguimos trabalhar. Qualquer pessoa pode fazer? Você falou de criança aí, né? Já entendi que tem criança no meio e tal, mas quem pode fazer MDR? Qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha a indicação para fazer. Então, por exemplo, as pessoas que têm problemas cardíacos, têm problemas cerebrais, tiveram cirurgia no cérebro, essas pessoas podem fazer desde que o médico autorize, tá? Gestantes, quando estão com uma gestação assim de risco, a gente precisa pedir autorização do médico, não porque o MDR vai vai causar algum problema para a gestante, mas porque durante o reprocessamento no MDR, nós ativamos uma condição emocional muito forte. E aí a gente não sabe se uma gestante de alto risco vai conseguir lidar com aquelas situações. Tá? Crianças, até bebês, a gente já faz MDR. Bebês pequenininhos. O bebê mais novo que eu já fiz um protocolo de histórias com MDR tinha 3 meses. Fantástico, né? E aí a gente vê qual era a queixa desse bebê. Esse bebê tinha uma dificuldade enorme de dormir. Na hora de dormir, ele só chorava, só chorava. Então, assim, ele passava o dia inteiro brincando e na hora de dormir à noite ele chorava, chorava, né? Então, eu fiz um protocolo de histórias da criança que de dia era feliz e de noite era triste. E o final da história, a criança conseguiu se integrar e ele de dia era feliz e de noite ele descansava para ser feliz no dia seguinte, né? Então, foi muito legal. Eu adoro trabalhar com criança. Não, você é um capricho com criança, né? Uhum. Quer dizer, quando reprocessa, né? As pessoas às vezes têm dúvida, inclusive na sessão, né? Ai, que bom, então vou fazer o EMDR, eles falam comigo, e eu vou esquecer tudo isso. Como é que é isso? A gente esquece, tem a ver com Não, memória. Se eu esqueço, eu tenho memória. tem a ver com memória e normalmente a gente vai com MDR nas memórias traumáticas. Mas o que acontece não é que nós esquecemos o que aconteceu. A gente reprocessa aquela memória, a gente instala crenças positivas em cima daquilo que restou daquela memória funcionalmente, mas aquela memória fica lá. O que acontece? Eu vou lembrar daquelas situações com uma carga emocional e sensorial
bem mais leve do que teoricamente poderia acontecer, ok? Então, a gente não esquece, a gente reprocessa o evento traumático, né? Além de eventos traumáticos, né? Alguma doença específica, o MDR pode ser trabalhado? Pode. Agora mesmo eu recebi uma mensagem de um colega me pedindo orientação de como trabalhar com tricotilomania. A tricotilomania é, uma forma, né, de que a pessoa arranca os cabelos, né? E no arrancar os cabelos, a pessoa vai criando aquela dependência, muitas vezes come o cabelo e forma um bolo capilar no estômago que a pessoa tem que operar. Então, esse é um transtorno de ansiedade, né? E a gente pode trabalhar com MDR, onde a gente trabalha com os pensamentos obsessivos que a pessoa tem antes de ter o comportamento. A gente tem que fazer planos de tratamento para poder trabalhar. Então, a gente trabalha com vários transtornos, né? Transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, transtorno de estresse pós-traumático. A gente trabalha com casos mais graves, como esquizofrenia, psicose. Nos nichos das deficiências, a gente trabalha com autismo, a gente trabalha com síndrome de Down. Então, a gente tem um leque grande de patologias e de comorbidades que a gente pode estar trabalhando. É possível que alguém que esteja nos ouvindo agora pense assim, ah, tudo bem, mas tem um problema conjugal. Dá para fazer a terapia de MDR com o casal? É que você nos Dá. diz. Na realidade, a gente tem protocolos especiais para não para cada queixa, né, que o paciente traz, mas o trabalho com famílias e casais a gente consegue fazer. O casal juntos na sessão. Eu faço terapia de casal aqui online, né, e é muito produtiva. Tá? Como que a gente faz? A gente traz um dos parceiros para trabalhar e o outro sai como parceiro testemunha na sessão, normalmente acompanhando o que a gente está trabalhando. E é um trabalho muito interessante, porque aquele parceiro que não está sendo trabalhado, ele começa a se identificar com a situação que o outro parceiro trouxe, que a gente teve a condição de trabalhar. Então, a terapia de casal com MDR também é muito eficaz. A gente tem tido resultados bastante positivos. Ana, você tem como contar para a gente um caso interessante, né? Os casos, na verdade, todos os casos são interessantes, né? Termina sendo. Mas você poderia compartilhar um pouco da sua prática, de um caso que alguém possa, de repente, entender melhor, né? Porque tem a ver com a prática em si. Tem alguma Ah, coisa? eu não tenho um caso só não, viu, Tânia? Eu tenho 1000 casos, viu? Porque eu sou uma terapeuta que eu atendo muito clinicamente, né? Eu atendo 15 pacientes dia. Então, eu tenho muito caso para contar. Eu vou contar o caso de uma paciente minha, uma garota de 15 anos que desenvolveu psoríase. A gente sabe que algumas doenças, elas podem podem advir de traumas, né? Essa menina, ela realmente adquiriu a psoríase em função de um trauma que ela teve, de ter encontrado um irmão que tinha acabado de se suicidar. Ela chegou em casa, encontrou o irmão lá pendurado, e essa menina, ela teve um quadro muito grave de psoríase. A psoríase é uma doença dermatológica que ela pega as articulações, né? Cotovelo, joelho, articulação do quadril, muitas vezes aqui no pescoço, e ela ficou desfigurada, o braço inteiro cheio de feridas, né? E essa menina, eu passei 1 ano e pouco trabalhando com ela, junto com o dermatologista, né? E a gente conseguiu ir reprocessando todas as situações difíceis que ela viveu na ocasião da morte do irmão, né? E depois a gente ainda teve que fazer um trabalho maior, que foi fazer o reprocessamento de cada feridinha que sobrou. Então foi um trabalho super lindo, porque hoje a gente vê essa menina bem, interagindo na escola,
fazendo coisas legais. Ela ia toda coberta para a escola, porque não queria que os amigos vissem as feridas, né? Os amigos tinham nojo. Então, ela me falava isso, que sentia que as pessoas tinham nojo dela. E a gente vê uma garota dessa ser reintegrada, a condição escolar dela, a condição social, a condição familiar, é uma alegria muito grande. Num período de tempo, Tânia, que eu te digo que é bem curto. Não é tão longo quanto nas terapias verbais propriamente ditas. Eu sou terapeuta verbal, tá? Trabalhei mais de 20 anos com isso. Trabalho com MDR há 17. Então, a gente sabe que as terapias, de uma maneira geral, funcionam. Mas a rapidez com que a terapia de MDR funciona é assustadora. Tem casos, às vezes, que em uma sessão a gente dá conta de reprocessar a queixa do paciente. Interessante. Tem paciente que vem com uma queixa de sofrimento de 40 anos, por exemplo, já aconteceu comigo. 40 anos. E em um dia, no reprocessamento, uma sessão, na verdade, a pessoa sai, até você desconfia às vezes, né, Ana? Assim, peraí. É verdade, Tânia. Gente, tá alguma coisa. E o próprio paciente também fica assim, eu não sei, é agora, não estou sentindo nada. Agora, mas eu não sei, doutora, quando eu sair daqui, não é agora, vamos parar assim agora. É impressionante. Agora, É é impressionante. impressionante. Isso acontece devido à rapidez com que a estimulação bilateral pode ocorrer no cérebro do nosso paciente. Então, o que eu diria sobre isso? Que isso varia de paciente para paciente. A gente jamais diz a um paciente, olha, isso aqui é uma mágica. Não, porque tanto faz um fazer o reprocessamento muito rápido, como o outro passar várias sessões para reprocessar. Então, a gente é muito cauteloso, o terapeuta de MDR tem que ser muito cauteloso no sentido de dizer ao paciente, é realmente uma abordagem terapêutica que tem uma rapidez maior do que as terapias verbais, mas depende do teu cérebro. Isso é bem interessante a gente falar, né? É importante mesmo. Ana, fala um pouco mais sobre, você começou a falar no começo ali, sobre esse projeto, Abraça a Borboleta, como é que funciona? Só uma questão aqui, a Ana é pernambucana. Eu sou pernambucana. Eu Aí, sou pernambucana da gema. Eu tenho uma mãe extremamente religiosa. aí eu vi Minha a mãe, boca linda, Ana, muito. a minha mãe é presbiteriana. Ela frequenta a primeira igreja presbiteriana de Recife, desde que eu me conheço por gente. E a minha mãe, ela fundou o Instituto Filadélfia há 45 anos atrás, que é um instituto da igreja presbiteriana, que ele vive de doações, né? Então, esse instituto, a minha mãe, para vocês terem ideia, ela fez um curso de serviço social e nunca ganhou um centavo com o serviço social. Ela só fez trabalho voluntário a vida inteira. Então, essa veia social, eu não tenho dúvida que a minha veia social vem dela, né? Porque ela me ensinou a ter empatia por quem precisa. E eu, em determinado momento, a minha mãe me pediu para ver se eu conseguia montar algum trabalho lá no Instituto Filadélfia. E eu, quando comecei a dar o curso de MDR com criança, eu consegui lá em Recife captar algumas pessoas para me ajudar. Eu faria toda a parte de coordenação e as pessoas faziam atendimento e eu ia uma vez por mês para Recife para fazer atendimento também. E a coisa deu tão certo, Tânia, que a gente montou no Rio de Janeiro, em São Paulo, em 2 lugares, em Curitiba. E se Deus quiser, nós vamos montar em Brasília, né? Se Deus quiser. Aí a gente hoje é um projeto social que a gente trabalha 100% com MDR, com crianças que vivem vulnerabilidade social e vivem traumas muito graves, né? E a gente tem tido um retorno terapêutico muito legal. Mas no projeto Voa Borboleta, a gente ensina um recurso do MDR, que eu vou ensinar para vocês, que é um recurso que foi desenvolvido lá no México, quando teve aquele furacão Paulinha. Um casal de mexicanos, o Inácio Jareiro e a Lucina Artigas, eles estavam trabalhando, fazendo atendimento de MDR e tinham dificuldade de fazer estimulação bilateral nas crianças. Então, eles desenvolveram um recurso
para a gente, que a gente hoje, esse recurso, gente, é utilizado no mundo inteiro. Tá? Chama-se abraço da borboleta. Eu vou ensinar para vocês. Vocês cruzam os dedos e vocês colocam os dedos indicadores e os médios aqui em cima da clavícula e fazem esse movimento, como se tivesse sendo as asas da borboleta voando. Se você ficar aqui e fizer esse movimento, você vai ver que o seu cérebro vai dando conta, né? De relaxar, 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 e você fica de uma maneira legal. Isso é muito legal para ensinar para as crianças que são muito ativas, de você ensinar para eles se autorregularem. Ana, mas um detalhe em relação a esse movimento, é importante ressaltar que o movimento ele não pode ser rápido, né? A borboleta, nesse caso, ela vai voar bem tranquilinha, é isso? Poucos movimentos. Na realidade, quando a gente vai fazer a estimulação bilateral, para você adquirir esse recurso, a estimulação bilateral é lenta. Se a gente vai fazer o reprocessamento do trauma, aí a estimulação bilateral é rápida. Então, a gente também pode usar. Isso. Para o pessoal que está em casa, eles vão usar apenas esse tranquilo. Você não vai reprocessar em casa, né? Isso é só para você se auto-regular. Isso, não deve fazer rápido, deve fazer lento. Isso. Tá? Fazer esse movimento lentamente, tá? Lentamente, poucas vezes. Poucas vezes. Funciona mesmo. Exatamente. É só praticar, pessoal. Mas, Ana, uma alegria muito grande ter você aqui conosco, conversa boa, uma alegria. E eu espero, tá, que você possa voltar outras vezes, porque o que não falta com essa menina aí é conversa boa. É assunto, não acaba mais. Não tem dúvida. Uma semana assim, a gente é o dia todo, e assim é um gás, e Ana está aqui agora conosco, e já está se preparando para fazer atendimento, e eu agradeço imensamente a tua participação, muito obrigada, e parabéns pelo seu projeto. Hoje você está como presidente, é isso, do MDR no Brasil? Da Associação Brasileira de MDR, sim. Que bom. Já faz 3 anos, sou do 4º ano, né? Esse é o último ano, né? Que eu só posso ficar 2 gestões. A gente está tentando fazer um trabalho de divulgação muito bom, né? Para que todos possam ter acesso a essa abordagem tão maravilhosa que é o MDR, né? Ok, então muito valeu muito, mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço, Ana, e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo agora vão assistir o vídeo, vão compartilhar o máximo que der, compartilha para o pessoal entender, saber, conhecer um pouco mais sobre o MDR e poder participar outras vezes também dessa conversa boa com a gente. Um grande abraço, Ana, e para você. Muito bom. Com Deus. Pode falar. Eu quero agradecer a você pelo convite da gente estar aqui, estarei sempre à disposição, tá? A gente gosta de divulgar o que é bom, né? E conversa boa é isso, é divulgar o que é bom, né? Grata. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Tchau. Eu sou uma pessoa que eu gosto, por exemplo, a gente vai ficando velha, a gente tem que se cuidar, né? Então, eu atendo muitas crianças, né? Um dia eu estava atendendo uma criança de 6 anos, uma menina, e eu tinha ganho um rímel azul. Aí eu peguei, coloquei o rímel e estava me achando naquele dia, né? E aí todo mundo que chegava dizia assim: nossa, que rímel lindo, né? Aí eu vou atender a criaturinha pequena. Ela entra no meu consultório e ficou olhando para mim, olhando para mim. Eu disse para ela assim: que tá me achando bonita? Ela disse: não, tô achando que você tá muito velha para usar esse rímel azul. Aí ela acabou comigo, né? Mas essas são as frases das crianças, né? Aí eu dei uma risada, ela riu junto comigo. Então, assim, atender criança, viu, Tânia, é uma coisa maravilhosa, porque elas são espontâneas, né? Mas eu não me sinto velha, eu tenho uma alma extremamente jovem para trabalhar muito ainda, tá? Um beijão.